Danilo perguntou o seguinte: gostaria de saber sobre campos calculados. Quando vocês acham ser interessante a sua utilização? A hora que chegou a pergunta, a gente estava até aqui debatendo, né? Vou falar algumas coisas e a Fê complementa. Não tem um certo e errado, sabe, Danilo, sobre a utilização de campos calculados. Dentro do banco. Dentro do banco, né? Agora, um exemplo muito comum de um campo calculado é, por exemplo, um fechamento estequiométrico. O fechamento estequiométrico, ele normalmente também é uma validação dos dados, né? Uma validação do conjunto de resultados analíticos. Então, por exemplo, se você coloca os resultados, e aí são duas situações, tá? Vou falar uma e deixo a Fê completar com a outra. Se eu tenho um processo em que eu valido os dados antes de entrar no banco, se eu faço o fechamento estequiométrico lá dentro, eu estou deixando de fazer uma etapa de validação antes da importação. Isso é um cenário. O outro seria um ambiente de validação dentro do banco. Dentro do banco, que isso tem e isso é até comum, né? Então, o que o pessoal faz? Estrutura o banco, seta todos as validações de entrada de cada elemento, por exemplo, né? De cada resultado, e aí você tem um campo calculado lá no final. Então, ele já valida a entrada e aí a pessoa que faz essa análise lá do pessoal do QAQC, né? Da geologia, dá pau, não dá pau, e enfim, independente do cálculo, do campo calculado no final. Aí manda reanalisar ou não manda, enfim. Quando você importa os dados novamente, ele é sobreposto, mas ele não é apagado, entendeu? Os dados, ele muda a prioridade. Eles ficam armazenados dentro do banco, não aparece para a pessoa, porque no final das contas deu pau, ele não vai utilizar aquele dado para o modelo. O usuário que é o dado validado. Exatamente. Mas o auditor quer todos. Mas aí é possível tirar do banco, né? Então, tem esses dois tipos de situação. Vale a pena colocar campo calculado? Aí vai depender da finalidade, né? Se tem alguns softwares que isso é possível, então, de repente, vale a pena porque... uma funcionalidade. Exato, que é uma etapa aí. Agora, tem uns cálculos mais cabeludos que o banco de dados não faz, entendeu? Porque o que ele calcula? Ele calcula dados que estão no mesmo registro, né? Na mesma linha. Ele não faz cálculo de registros diferentes, entendeu? De chaves diferentes, entre chaves diferentes. Ele calcula ali, por exemplo, a chave é um furo, e aí são os elementos daquela amostra, daquele pedaço, né? Ponderada do de furo. massa. Entendeu? Aqui. Somatória de massa. Se eu preciso fazer um cálculo de um domínio, sei lá, de alguma coisa assim que você vá pegar mais... Exato. Isso daí é o que mais dá problema para fazer cálculo dentro do banco. Até porque que é a não amostra deveria composta. ser feito dentro do banco, que é o que você... Mas as empresas às vezes precisam daquilo para fazer registro. Às vezes não, é para fazer um cálculo assim, de caracterização, ou às vezes de uma metalurgia, entendeu? Tipo, eu quero manter aqueles dados. Eu já vi guardar o registro de compósita dentro do banco, inclusive causou uma confusão lascada, porque a composta, normalmente, ela tem um D, um até, e ela gera um centroide. Então, a informação, né, todos os dados referentes àquela amostra, aquele dado intervalar ali, ele não é um intervalo, ele é um ponto, que é diferente dos dados intervalares que a gente utiliza. Então, isso causa confusão, porque normalmente a gente trabalha com a posição, né, porque a survey ou o nível d'água ou a cota do piezômetro, qualquer coisa, sempre vai ter uma posição, que aí sim é uma coisa pontual, e o restante das informações que a gente coloca ali, elas normalmente são intervalares. Então, a hora que faz isso, deve dar muita confusão por conta de um centroide. Não, já aconteceu de confusão, aí a gente ignora simplesmente, fala assim, não, ignora o local, porque a gente vai fazer uma amostra composta, assim, de vários pedaços, de várias amostras, de vários furos diferentes. Entendeu? Aí eu falei assim, não dá pra fazer um cálculo, tipo,
automático, faz, não, isso daí vai gerar uma nova amostra. Isso. Porque ele não consegue fazer o cálculo entre as linhas, entre os registros. Ele faz o cálculo entre as colunas, né? E não entre os registros. Por isso também é um outro motivo de você entender como você vai estruturar o banco, porque os registros é um embaixo do outro. Você pega aquela planilha Excel ali, com célula mesclada, ai gente, me dá até coceira. E bonito, entendeu? Coisa que, colorido. desculpa, mas é coisa de engenheiro. Será que tem dinheiro? As planilhas do pessoal do engenharia de Minas vem tudo assim, né? Mas não, pelo amor de Deus, não trabalho desse jeito não. Os geotécnicos também, acho que o Danilo tá aí no pacote, viu? Então, assim, vai depender da finalidade do cálculo. Se você vai mexer muito nesse cálculo ou não, porque toda hora tem que mexer no cálculo, não coloca no banco. Toda hora vai ter que mexer no cálculo, você coloca no seu relatório de saída. Você faz uma verificação na saída, né, um relatório, e é uma análise fora do banco, né? É porque é o que a gente começou dizendo, não tem um certo ou um errado, só tem que entender que a hora que você faz alguma coisa calculada, você já está usando o dado, então já é quase um produto, né? Então a gente tem que pensar se é um cálculo de verificação, que é isso que a gente estava comentando, por exemplo, de fechamento estequiométrico. Ah, mas e se mudar, se entrar mais elementos? Se você tem um procedimento, se isso é rastreável, se isso está documentado, é possível você num mesmo campo fazer mudanças, mas isso tem que estar ali. O que não pode... Uma flagzinha. O que não pode, de repente, estava desse jeito, depois está do outro, e aí alguém vai validar aquilo, acha que errou e muda de novo, e recalcula. Vou tirar todos aqueles dados. Não, tem que lembrar que daqui para trás era como se fosse um cálculo, daqui para frente é outro. Um cálculo que é possível pôr no banco que não vai mudar, tipo, é de densidade, sabe? Você pesa seco, pesa molhado, pesa não sei o quê, faz a matemática básica ali, que é uma coisa simples, e então você tem a densidade no final lá, dependendo do método, né? Mas é isso que eu ia falar, aí dependendo do método. Não, mas aí são métodos diferentes. Gente, você não vai colocar abacaxi com abobrinha, pelo amor de Deus. Porque daí a conta muda, então assim... óbvio. Essas coisas a gente tem que tomar bastante cuidado. Agora, não tem regra, é possível, pode, só tem que saber o que vocês estão fazendo, ok?